Bom, e o nosso assunto agora é dívidas rurais, com um advogado especialista no assunto, Dr. Henrique Jambeski. Doutor, bom dia. Bom dia, Sérgio Mendes. Recebemos um e-mail de um produtor que ele diz o seguinte, que ele e a família estão pagando uma securitização de um aval e começou a pagar o ano passado porque o devedor não tem nenhum bem em seu nome. Aí ele pergunta, e ele está pagando parcelado ao banco, aí ele pergunta que ele e os irmãos dele está tentando pagar as dívidas utilizando os bens postos em garantias nesse contrato. E ele quer saber qual orientação o senhor dá para essa situação que ele está passando. A primeira orientação é a seguinte, Sérgio, aval nunca é fácil, porque quando você paga uma conta de aval, você está pagando uma conta que não é sua, uma conta que é dos outros. Mas o que tem que ficar bem claro para o amigo produtor rural é que o aval é obrigatório pagar. Obrigatório. O que é o avalista, Sérgio? O avalista é aquela pessoa que chegou diante do credor e disse, se ele não pagar, eu pago com o meu patrimônio. Então, ele é avalista, perante a lei, ele é tão devedor quanto o devedor originário. Então, ele vai ter que pagar mesmo. Agora, o que eu digo para ele é o seguinte, o avalista também tem os mesmos direitos na lei de crédito rural do emitente originário. Porque às vezes a gente pode pensar assim, poxa, eu estou pagando como avalista, não sou emitente, não posso pedir prorrogação, não posso pedir revisão de dívida, não posso usar os direitos de crédito rural. Não é verdade. Mesmo que ele não seja o emitente da dívida, que ele seja só o avalista, ele tem o direito de exigir o recálculo para pagar só o justo e a prorrogação para pagar trabalhando. Então, aqui nesse caso, a nossa orientação é a seguinte, pague até o fim seu contrato de aval, porque se você não pagar, você vai ter seus bens executados, penhorados e vendidos em asta pública mesmo, porque a sua obrigação é do mesmo tamanho da obrigação do devedor originário. Porém, se você estiver desconfiado de que o valor que estão te cobrando está acima do valor devido, procure um especialista, peça uma revisão da dívida e faça a revisão da dívida na justiça para pagar trabalhando, pagar apenas o justo, porque os direitos do avalista são os mesmos direitos do devedor originário. E perante ao banco isso não muda nada? Não muda nada, porque para o banco, se quem chegar para fazer a revisão for o devedor ou for o avalista, é a mesma coisa. Para a justiça, se quem pedir a revisão for o devedor ou o avalista, é a mesma coisa. Eles gozam dos mesmos direitos em que pese tem os mesmos deveres. Então, o primeiro passo? O primeiro passo, no caso dele, é procurar assistência para ver se o que ele está pagando é ilegal. Vai fazer um recálculo da conta. Se o recálculo da conta disser que está tudo certinho, continua pagando até o fim. Porque como avalista, você é tão responsável pela dívida quanto o devedor originário. Porém, se no recálculo descobrir que está sendo cobrado a mais, a mesma legitimidade do devedor originário para pedir a revisão na justiça, o avalista tem também. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí o endereço. RIC Rural, Caixa Postal 2097, o CEP 87011970. Pela internet, o endereço é ricrural@ric.com.br.